meninas, estamos aqui... Estamos aqui não, estou aqui, né, cara? Olá meninas, estou aqui para fazer uma entrevista com vocês a respeito de vocês terem gravado durante esse tempo. Umas perguntas bem rapidinhas, bem... simples, né, digamos assim. Sim. A gente vai estar dialogando sobre os cursos que nós fizemos. Tá bom. Que ideia vocês tiveram, ou você, Luísa, principalmente, que criou, né, que escreveu? Que ideia que você abordou sobre? O que te levou a escrever sobre? No primeiro trabalho que a gente fez foi Melida, né? E a gente baseou mais. Tipo, ele foi mais uma adaptação, foi adaptado. Foi mais focado. A professora deu certos temas pra gente e a gente fez uma adaptação sobre isso. Que foi até quando eu escrevi Melida. Foi o primeiro curta que a gente nem mal se conhecia, na verdade. Na verdade. E foi Melida. Melida eu demorei muito pra poder escrever. Por quê? Não minto, eu terminei de escrever a peça, era de noite, eu até falei isso. E a gente ia gravar no outro dia. E eu simplesmente terminei de escrever a última cena de noite, indo dormir. Já era meia-noite e pouco, já era de madrugada. E eu terminei. Até porque a gente leu as falas tudo no celular, porque não deu tempo de imprimir nada. Foi totalmente assim, em cima da hora. Instantâneo. Eu tive aquela, sei lá, acho que foi a primeira vez que eu escrevi por muito tempo. Fiquei muito tempo sem escrever algo que alguém fosse atuar meu. Então eu tive aquela coisa, eu ficava me cobrando muito, tipo, meu Deus, será que vai dar certo? O que ela vai pensar sobre isso? Eu tava com aquela pressão toda em cima de mim. Então eu demorei muito para escrever e eu não tive tanta liberdade, porque foi uma adaptação. A gente adaptou essa peça de Medeia, que a gente tinha que fazer a gente estava fazendo teatro clássico, então foi tipo drama que a gente tinha que fazer. Então eu tive que pegar tipo, as peças clássicas e transformar isso em uma coisa mais atual, ou retratando o drama clássico do teatro. Então aí veio uma ideia, a ideia, porque enfim. E aí veio uma ideia que eu adaptei para Melida. A gente tinha duas atrizes, então eu tinha que transformar esse texto que era gigante, cheio de personagens, para duas atrizes. Então foi tipo, um contexto assim, foi muito complicado, porque eu tive que encaixar em dois personagens uma história gigante. E aí eu tive a ideia daquela mulher sofrida que perdeu a família e os filhos. E aí veio a Aline maravilhosa que se entregou totalmente para o meu personagem, foi muito melhor do que eu pensei. Mas o processo em si de escrita foi bem complicadinho para mim. Ah, sim. Tipo, mas qual foi o maior desafio? Eu acho assim, que o maior desafio pra mim foi a questão que eu tava com a minha voz totalmente rouca. Tava muito rouca no dia e foi uma loucura, porque eu achei que eu não ia ser capaz de gravar com a minha voz ruim daquele jeito. E aí eu fiz uma técnica de... gargarejo. Eu fiz um gargarejo, que na verdade... vocais. São exercícios vocais, eu falei errado. Mas assim, me ajudaram muito. E aí foi muito incrível, porque eu ensinei a Elo, agora a Elo também sabe no caso. E a gente teve nosso primeiro encontro em Medeia. Então Medeia, além de tudo, nos trouxe isso. O nosso primeiro encontro. E tipo assim, fazia tempo que eu queria conhecer ela. Pessoalmente. Então vê-la foi uma sensação muito boa. Por quê? A gente gravou juntos, a gente fez um piquenique junto, a gente conversou muito. E foi incrível a gravação. Eu gostei muito, eu me senti muito bem. A Heloísa sabe, né? Foi um dia muito incrível, foi um dia muito legal. A única coisa, assim, que o nosso trabalho, a gente pode falar que a gente meio que não pensou direitinho, foi na questão do cenário. É porque a gente fez um lugar público. Então, assim, muita gente, muito barulho, muitas pessoas. Mas, assim, Medeia pra mim é um grande presente. Eu atuei nele, né? Foi adaptado pela Elo, mas, assim, eu amei tudo, cada detalhe. Foi incrível, foi o nosso primeiro contato, assim, com o trabalho de prática cena em si, na Unesel. Então, foi incrível, tanto pra mim quanto pra ela. E qual foi a sensação de incorporar
a Melida, assim, que você demonstrou muita emoção lá, né? Ela Sim. arrasou. Eu demonstrei muita emoção, mas foi porque eu realmente entrei no personagem. Eu tentei. Foi muito rápido, foi um trabalho que a gente fez às pressas, porque tanto eu quanto ela, a gente trabalha muito, então a gente não tem muito tempo. Mas assim, a gente fez e deu super certo, e a professora super gostou. Então, assim, é o que importa. Mas assim, a gente gostou. Foi um trabalho que vai ficar memorável. Isso. E foi muito intenso também, a gente fez umas 4 ou 5 horas de gravação, assim, diretão, tirando o horário que a gente tirou pra comer e se conhecer. E foi uma conexão muito rápida, né? A gente se conhecia online, mas mesmo assim, foi uma conexão muito rápida. Tipo, eu demorei muito mais pra entrar no personagem, e eu que escrevi o personagem, assim, demorei muito pra entrar mais do que ela. Ela se entregou, assim, totalmente. Ela sentiu o que a Melida tinha sentido. Ela pegou os sentimentos da Melida de uma forma que foi muito lindo de ver. Tipo assim, Sim. a gente tem uma foto, inclusive, que a gente tá com o olhinho cheio de lágrima, porque a gente se emocionou com ela aquele dia. Ela incorporou a Melida ali, os sentimentos da Melida, era como se ela realmente fosse a Melida, tivesse perdido os filhos dela naquele acidente trágico, assim, foi maravilhoso. E detalhe, gente, tanto eu como a Heloísa, a gente se encontrou nesses trabalhos, porque a prática cena, ela nos ensina que existe toda uma cinegrafia por trás, tem que escrever a peça, não é só chegar lá e atuar. É roteiro, é direção, é caracterização, e meio que a gente fez isso tudo sozinho, né? A gente teve de diretora, atora, cinegrafista, maquiagem, Rodrigo ajudando a gente também muito. Então, tipo assim, a gente deu o sonho ali. Melida, eu acho que foi que a gente mais batalhou. Já a primeira casar teve essa maior produção, assim, com mais atores em cena também, que foi... Ele chamou uma equipe nova. Exatamente. Mais alguma coisa que vocês queiram comentar sobre? No caso, a gente agora falando, né, sobre a primeira casar, foi outra peça muito incrível. Foi um trabalho que ficou impecável, a gente chamou a galera, né, os amigos, no caso da Heloísa, e ficou incrível, assim, porque foi uma história que é totalmente autoral da Heloísa. Isso. Então essa peça, ela tem que ficar guardada. São trabalhos, mas é só um trabalhinho da faculdade, mas pra gente não é só um trabalhinho da faculdade. É uma peça totalmente autoral dela. Então vai que um dia a gente queira aperfeiçoar esse curta, né? E quem sabe vir até um cinema, a gente não sabe, né? Então, assim, esses trabalhos, essas práticas cênicas, elas têm nos ajudado muito. São coisas e lições que nós vamos levar, não só por estarmos na faculdade, a gente vai levar para a vida, né? Para os nossos alunos do futuro, para as escolas onde a gente quer atuar, enfim. A primeira casar foi muito emocionante também, mas não como Melida. Eu acredito que Melida foi mais. É por causa do drama, né? O drama tem aquela coisa que a gente se entrega melhor. Mais Porque, isso. E a primeira casal foi comédia de costume, foi uma coisa mais abrasileirada ali, a gente teve aquela liberdade. Isso, a gente se divertiu muito em cena. E tipo assim, até pra escrever o texto a gente teve mais tempo. Não, a gente teve tempo pras duas, mas tipo assim, como eu disse, eu tive aquela trava comigo mesmo pra escrever Melida, porque é um texto de adaptação, é um grande texto, todo mundo conhece minha ideia. Era o início, era algo que eu tava fazendo assim. Tipo assim, eu escrevia na escola no ensino médio, mas era uma coisa, eram os meus amigos, agora era na faculdade, todo mundo ia ver isso, era vamos dizer, uma bancada ali que ia assistir os alunos, o professor. Então, tipo, eu tava com aquele receio, porque tem gente que trabalha no teatro há muito tempo na nossa turma já. Tem gente que já foi pra Globo da nossa turma já, então eu tava pensando, gente, eles vão ver isso. Algo que eu tô adaptando, que eu tô escrevendo, né? Então eu tava com esse receio. Já com a primeira casa, eu vi como é que era, eu entendi, conheci a Anne, a gente tava com aquela conexão maravilhosa já. Aí a gente chamou nossos amigos e foi. Então, tipo, foi muito mais natural, porque, tipo, eu tava com uma ideia, eu tive uma primeira ideia, mas não deu muito certo. Teve mais entrosamento, isso. Troquei ideia com a Ana e ela falou, amiga, eu gostei. Conversei com a professora, ela meio que falou, olha... Não, ela praticamente jogou o meu texto no lixo. Ela falou assim, não. Aí eu fiquei até triste, abatida com isso, mas foi bom que ela fez isso, porque acho que uns dias depois, eu tava sentada na escrivaninha estudando, do nada me veio 4 meninas, um casamento e comédia. É isso. Eu peguei o meu notebook na época e comecei a digitar e na hora. E aí surgiu a primeira casar, as falas iam vindo assim. E eu falei, ó, a gente fez o grupo, falei, pessoal, tá saindo. Amanhã eu já mando o texto pra vocês, eu vou imprimir tudo e foi indo. E saiu.
E assim, gente, sobre isso eu quero até frisar, porque assim, a gente se encontrou muito, né? No caso, a Heloísa, ela é muito de autoria, ela ama escrever e ela ama ler. Então, assim, ela escreveu a peça, então é algo autoral dela. Então, assim, ela é escritora, né? Então a gente já sabe disso. Ela sabe que se no futuro ela quiser seguir a carreira com a carteirinha do DRT, né? Que é o que a gente mais almeja, quando estivermos formadas. E assim, o meu foco é pra atriz mesmo. Então acho que a gente se encontrou, nós duas, nessa faculdade. Então assim, meu chamado é para atriz, o dela já é para escrever as peças. Então os nossos trabalhos, os dois que nós fizemos nessas práticas cenas foram isso, né? A Heloísa escreveu a peça, adaptou a peça. Eu fui lá, dei o aval, achei que ficou bom, fiquei com outros tipos de trabalhinhos e, claro, sempre aceitando, porque eu acho assim que a Heloísa, ela gosta muito de sentir as cenas. Então, se ela sentiu que era pra eu fazer, não, Anne, você combina com essa personagem, é essa personagem, e super dá certo no final. Eu acho que autor tem muito disso, sabe? Também, né? A gente entende melhor o sentimento do personagem, a gente sabe qual combina. E, tipo assim, eu sou muito da direção também. Eu amo dirigir. Se tem uma peça que eu falo, olha, não é desse jeito, eu vou lá e falo, ó, pessoal, vou fazer assim, assim. E eles me deram totalmente abertura pra isso. Foi a primeira vez, assim, que eu dirigi uma peça. Porque sempre eu tô dirigindo, aí eu atuando. Eu tô ali atuando, eu saio do personagem e falo, gente, vamos fazer isso, isso e isso. Mas teve uma cena em si com a Tayla e o Felipe que eu tive totalmente liberdade de ficar só pro lado de fora, só dirigindo. Só modelando. Exatamente. Foi que eu senti ali que realmente eu gosto muito disso. Eu demorei para admitir, mas acho que eu gosto muito mais da direção do que a atuação. Eu gosto muito de atuar também, mas dirigir acho que é a minha área, assim. Tipo, eu fiz mais licenciatura por causa desse lado. Eu posso pegar um pouco dos dois, né? Eu posso atuar e com a licenciatura eu consigo ficar por trás. Tem famosos que fazem, né? Exatamente. Direção, ator e inscrição. Os nossos professores falam que a gente que é artista brasileiro, a gente tem que saber fazer um pouco de tudo. Porque infelizmente no Brasil, viver de arte, não dá pra você só atuar. Você pode gostar muito disso, mas você tem que saber fazer uma outra coisinha. Então é isso. Então, O estado é agro, né? O estado é agro. Então quando a gente meio que sai um pouco da casinha, a gente é meio doido. Que a gente é do Mato Grosso estudar teatro. Entendeu? Então todo mundo fica meio, nossa, que legal, fica todo mundo encantado, fica curioso. Porque a gente realmente é bem guerreiro. A gente é. E como foi encontrar os atores para poder fazer a peça? Olha, eu particularmente achei incrível, porque como a Elo já citou, em Melida era só eu, o cinegrafista, e a Elo. O cinegrafista era meu namorado, então foi isso. Agora, a primeira a casar, teve mais pessoas, foi aquele encontro. Eu vi os amigos dela pela primeira vez e parecia que a gente já se conhecia. Foi um encontro, foi uma coisa, foi uma conexão. Então, a cada hora da gravação foi extremamente incrível pra mim. E foi assim, eu já falei, Anne, eu tô escrevendo a peça e a gente vai precisar de mais atores. Ela, Elo, o que a gente vai fazer? Eu falei, vou dar meus pulos. falei, Cláudia, tu vai atuar. Aí eu, oxi, falei, tu vai? Aí eu entrei em vários contatos, era pra ter muito mais personagem. A gente colocou até nosso cinegrafista pra atuar, gente. Porque, tipo assim, eu olhei pra todos os meus amigos e falei, em nome da arte, vou dar pizza pra vocês comerem, então para. E, tipo assim, o mais engraçado foi que nem a gente falou, todo mundo trabalha, cada um tem seu horário. Então foi tipo... Da recompensa. Sim, e todo mundo deu sangue, ele falou, não, vamos, Elo. Tipo assim, o meu amigo Felipe, ele é muito tímido. A gente viu em cena como ele é, né, tímido. E daí, tipo, mas ele mesmo assim, ele fez aquele esforço, ele se esforçou e falou, não, Elo, vamos lá. E eu foi. acho que ele se sentiu entre amigos, que até se soltou, né? Sim, ele se soltou, porque a gente viu em set, essa palavra que eu tava procurando, a gente viu em set de gravação que ele tava tímido no começo, mas ele tava dando ideia, ele tava, não, gente, o que a gente faz assim? Ele ajudou a gravar. Foi uma alta produção que a gente conseguiu gravar com 2 câmeras, com 2 ângulos. A edição foi incrível, maravilhosa, teve até abertura, gente. Teve crédito. No patrimônio. Exatamente, foi tipo assim, foi realmente a maior produção que a gente teve até agora. E só vai melhorar, né? A gente quer fazer um curta de TCC aí, maravilhoso. Mas foi isso, chamei minha melhor amiga, falei, vamos, o protagonismo é pra você. É Anne, é Cláudia, eu também, né? Porque eu sempre atuo nas minhas peças. Mas é isso aí, tipo, foi uma troca, assim. Eu falei, gente, vamos lá, em nome da arte, me ajuda aí. E todo mundo foi, topou e deu sangue. Todo mundo fez bem feito, todo mundo estudou o texto.
chegou no set, estava todo mundo praticamente com as falas decoradas e não se ajudava. Foi no improviso, improvisaram muito o meu texto e eu gostei do jeito que improvisaram. A gente foi casando, me deu super certo, o elenco maravilhoso. E uma das cenas, eu sei que isso não tá nas perguntas, mas que mais me chamou a atenção foi a dos calçados, que já foi encaminhando para a parte final, em que o nosso cinegrafista, que é o meu namorado no caso, ele pegou e gravou os sapatos. Ele pegou e gravou os sapatos e as pegadas dos nossos pés. Gente, coisa de cinema. Eu fiquei sabendo que foi ideia da diretora. Coisa de cinema. E foi a ideia da diretora, né? Que no caso a diretora é ela. Ela ama dirigir, então foi super ela. E foi incrível. A ceninha das mãos também. A cena das mãos também, a gente fez a cena das mãos. Os pezinhos, muito bom. Entendeu? Então foi uma cena que ficou gravada assim na minha memória. E aquele traizinho que a Tayla fez pra postar. A Tayla divulgou o nosso curta assim, tava todo mundo falou, que isso? Quando vai sair? Até hoje a gente deixou as pessoas na curiosidade. As pessoas nunca viram esse curta. Inclusive a gente tem que marcar com o elenco pra poder todo mundo assistir esse curta junto. Pra todo mundo assistir, pra gente ver, né, como é que foi. Porque como a correria, né, a gente nem viu, isso ainda virou o ano, estamos acabando o outro semestre. Cartazinho, tapete vermelho, desfilar com looks pra poder assistir esse filme aí. E tipo assim, maravilhoso. Ah, eu esqueci de avisar, mas a minha irmã ajudou a gravar também. Ajudou a gravar também. Ela tirou várias fotos, tipo, as fotos que a gente tem nos documentos, tipo, de cena, as fotos que a gente tem de cena, tudo foi ela que tirou. Maravilhosa também, uma cinegrafista minha. E assim, a gente tem que agradecer por essa rede de apoio que tem. Porque nem todo mundo tem, a gente sabe. Às vezes a gente pega colegas de faco mesmo, nossos, que às vezes tem que fazer tudo sozinho. Então, não tem aquele apoio que a gente tem, né? Porque a família apoia. Tipo, teve dia que a minha mãe tava de folga e ela falou, não, saiu pra deixar a casa pra gente, pra poder não. Sabe, a gente tem aquele apoio tanto da família quanto dos amigos. Principalmente aquele apoio gigante que mete de cabeça e todo mundo faz mesmo. Então é muito bom essa troca que a gente tem, é legal. É muito boa essa troca porque a gente aprende e eles aprendem com a gente também. E basicamente é isso, né, amiga? Isso aí. Só aguardamos os próximos. Estamos ansiosos já. Com certeza. Cinegrafista também, Decão, preparadinho, tá? Ele é perfeito. Tá treinando. Contrato, vou deixar o número aí na telinha passando. Aqui embaixo. Bem assim mesmo. E é isso então, pessoal? É isso, basicamente. Processos criativos aí, bem complicados, mas é isso aí, a vida, gente, do artista. Sim, pois é. A gente quer viver da arte, então... Exato. Aí os processos criativos é fundamental, gente. É tudo em nome da arte. Exatamente. Sim. Nome da arte, pizza. Né? Em nome da arte e pizza, gente. Faz parte. É isso aí.